Olá, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é o canal Fica Ligado, né? Meu nome é professor Leonardo da Mata, tá? Vocês vão ver agora a aula de Química, tá? Química para o nono ano, Química para o primeiro ano, tá? Você que está aí no ensino médio, você que está fazendo faculdade de Química, né? Você que quer entender esse assunto de uma vez por todas, né? A gente vai ver sobre ligações químicas, né? Então, na aula de hoje a gente vai ver sobre ligações iônicas, ligações covalentes, a gente vai ver também ligações metálicas, vai ver o conceito geral do que é ligação química, o que os elementos químicos tendem a reagir um com o outro para originar moléculas, né? Então vamos aprender aqui, vamos ao quadro comigo, vamos lá? Bom, então aqui, ó. Então, aula de Química, né? As ligações químicas. Então, como vocês estão vendo aí, os elementos químicos reagem entre si na natureza para se estabilizarem. Tá? Então, essa é a finalidade da reação química entre os elementos químicos. Eles reagem entre si para poder estabilizar. Então, vamos supor aqui, vamos ver esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui representa energia. Então, quando o elemento químico não reage, ele armazena um alto grau de energia. Isso daqui é antes da reação química. Agora, após esse elemento químico reagir, sofrer uma reação, tá? Tanto iônica, covalente ou metálica, ele vai diminuir o seu nível de energia na natureza. Então, isso daqui é o que após a reação. Então, antes da reação, o elemento químico está com alto grau de energia e, após a reação, esse elemento químico tem um baixo grau de energia. Mas só que existe uma regra, né, para explicar do porquê que existem essas reações químicas. Essa regra aqui chama-se regra do octeto, né? Então, por que existe essa regra do octeto? Serve para explicar do porquê que o elemento químico reage com o outro para originar uma molécula. Então, aqui, a regra do octeto fala o seguinte: a grande maioria dos átomos da tabela periódica, átomos ou elemento químico é a mesma coisa, ou também você pode chamar também de espécie química. A grande maioria dos átomos da tabela periódica se estabilizam com 8 elétrons na última camada. Então, a grande maioria dos elementos químicos tem que ter o quê? 8 elétrons na última camada para poder se estabilizar, tá? Por isso que os elementos químicos tendem a fazer reação química. Para quê? Para ficar com 8 elétrons na sua última camada. E a última camada do átomo tem um nome especial, chama-se camada de valência. Então, camada de valência, o que? É a última camada do átomo. Mas só que existe uma exceção, tá, gente? Toda regra há a sua exceção. O hélio e o hidrogênio e outros elementos químicos, né, não se estabilizam com 8 elétrons na última camada. Por exemplo, o hélio consegue estabilizar com 2 elétrons só, que é a única camada que ele tem, que é a camada K. O hidrogênio também, ele precisa estabilizar com 2 elétrons só, que é a única camada que ele tem, que é a camada K. Então, para toda regra, há a sua exceção. A grande maioria dos elementos químicos, não são todos, se estabilizam com 8 elétrons na última camada. Por isso que eles tendem a sofrer reação química, que é a chamada última camada, a camada de valência. Mas há a exceção, como o hélio e o hidrogênio. E eu ressalvo aqui algumas observações. Os gases nobres, que é a família 18 ou 8A, antiga 8A, os gases nobres não sofrem nenhum tipo de reação química. Por quê? Porque eles já estão estabilizados já. A grande maioria dos elementos químicos, dos átomos, dos gases nobres, já estão com 8 elétrons na última camada, né? Teoricamente, eles não sofrem reação química, né? Por quê? Porque já estão estabilizados. Mas a toda regra é a sua exceção. O hélio ele não precisa ter 8 elétrons na última camada. Ele consegue se estabilizar com 2 elétrons só na última camada. O hélio também faz parte aqui dos gases nobres, que não sofrem nenhum tipo de reação química. Né? Então tem a história do argônio, né? O argônio foi um dos primeiros elementos químicos a ser descoberto, né? que não faz nenhum tipo de reação química com outro elemento químico. Né? Então até que o argônio foi chamado até a palavra argônio refere-se a preguiçoso, né? Pelo fato do argônio não teoricamente reagir com nenhum outro tipo de elemento químico. Né? Então aqui, quais são os tipos de ligações químicas? Né? A gente vai ver os 3 tipos de ligações químicas. Quais elas são aqui? Ó? Primeira ligação, ligação iônica, que a gente vai ver. Segunda ligação, ligação covalente. Por que eu coloquei asterisco aqui? Porque existe 2 tipos de ligação covalente. Você vai ver a ligação normal ou simples, tá? E a ligação dativa ou coordenada, tá? São tipos diferentes de ligação covalente. E a ligação metálica, né? Ligação metálica. Então, esses são os 3 tipos de ligações químicas: ligações iônica, ligação covalente e a ligação metálica, tá? Então, primeiro é o seguinte, ligação iônica, né? O que é a ligação iônica? Ligação iônica, o próprio nome está dizendo já, ligação iônica, há a formação de íons, então existe a formação de íons. Então, na ligação iônica tem que haver o quê? A formação de íons. Íons que? Íons é um átomo, quando está com excesso de elétrons ou deficiência de elétrons, forma um íon. Então, o íon, né? Os íons podem ser de 2 tipos, você pode ter um íon positivo e um íon negativo. Esse íon positivo, ele recebe um nome específico, chama-se cátion.
Então, cátion o quê? Cátion é quando perde elétrons. Então, toda vez que um átomo perde elétrons, né? Perde elétron, ele forma o quê? Um íon positivo chamado cátion. E um íon negativo é o chamado ânion, tá? Os ânions são íon negativo. Então, ânions é o que? É quando o átomo ganha elétron. Toda vez que um átomo ganha elétron, ele fica o quê? Carregado negativamente, fica com excesso de elétrons, tá? Então, fica o quê? Chamado íon ânion, tá? Que é íon negativo. Então, quando o átomo perde elétron, ele fica o quê? Com deficiência de elétron, íon cátion, tá? Quando o átomo ganha elétron, ele fica com excesso de elétron, íon ânion, íon negativo, tá? Mas atenção, gente, olha só, é o seguinte, para que ocorra a ligação iônica, tem que haver o quê? Toda vez que há reação química entre metal e ametal, sempre vai haver ligação iônica. Então, toda vez que há reação química entre metal e ametal, é sempre ligação do tipo iônica. Os metais, uma das características dos metais é perder elétron. Então, quando ele perde elétron, fica o quê? Com um íon positivo, chama-se cátion. E os ametais têm tendência o quê? A ganhar elétron. Então, quando os ametais, que são os não metais, ganham elétron, ele fica o quê? Íon negativo, que é íon ânion, tá? Então, toda vez que há reação química entre metal e ametal, é sempre que ligação do tipo iônica, tá? Conforme está aparecendo escrito aí. Os metais têm tendência a perder elétron, formando íon positivo, cátion, e o ametal tem tendência a ganhar elétrons, tá? Formando íon negativo, ânion, tá? Bom, na tabela periódica, quais são os metais? Então, os metais na tabela periódica, metais, né? Eu vou falar famílias ou grupos, tá? Na tabela periódica são metais. Então, a família 1A ou família 1, que são os metais alcalinos, o grupo dos metais alcalinos. Família 2A, tá? Ou família 2, que são os metais alcalinos terrosos. Família 3A, tá? Que é a família do boro, tá? Que é o primeiro elemento que começa essa série. E os metais de transição, tá? Presente no meio da tabela periódica, tanto os metais de transição externa, tá? Como os metais de transição interna, tá? Então, todos esses elementos químicos aqui são metais, tá? Família 1A, 2A, 3A, os metais de transição, tanto externa como interna. O interno é a série dos lantanídeos e actinídeos, tá? Conforme está aparecendo aí. Todos esses metais vão o quê? Vão perder elétrons, tá? Na reação química do tipo iônico. Então, eles vão perder elétrons e formar o quê? O íon positivo. Chama-se o quê? Chama-se cátion, um íon positivo, tá? Então, conforme vocês estão vendo aí, todos esses daí que estão aparecendo aí, a tabela periódica também está aparecendo, são os metais, tá? Família 1A, 2A, 3A, os metais de transição, né? Que antigamente terminava até com B, transição externa e transição interna. E quais são os ametais? Os ametais o quê? Vou falar família e grupo, né? Os ametais, que são aqueles que não são metais, né? O próprio prefixo aqui, A, é de negação. Então, não são aqueles elementos químicos que não são metais. É o quê? Família 5A, tá? Que é a família do nitrogênio, tá? Família 6A, tá? Que é a família dos calcogênios. Família 7A, que está aparecendo aí, que é a família dos halogênios. Todos esses elementos químicos vão ganhar elétron. Então, quando eles ganham elétron, ele forma o quê? Ele forma ânion, tá? Então, quando eles ganham elétron, ele fica uma carga negativa, formando o quê? Formando o ânion, tá? Então, eu vou representar uma ligação química agora, né? Por exemplo, entre o elemento químico da família 1A e o elemento químico da família 7A, tá? Conforme está aparecendo aí. Então, elemento químico da família 1A, tá? Possui todos os elementos químicos dessa família, possui só um elétron só na última camada, por isso que é a família 1A, que são os metais alcalinos, tá? E os elementos químicos da família 7A, ou família 17, né? Possui o quê? 7 elétrons na última camada, conforme vocês estão vendo aqui, que é a camada de valência, que é a última camada do átomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai acontecer? Os metais têm tendência a perder elétrons, e os ametais têm tendência a ganhar elétrons. Então, você está diante de quê? De uma reação química entre um metal e um ametal. Tá? O que vai acontecer aqui? O que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte: o sódio, pelo fato de ser ametal, ele vai pegar esse um elétron aqui, que está presente na última camada dele, e vai doar esse um elétron para o cloro, tá vendo? Para o cloro. Então, o sódio fica o quê? Com deficiência de elétron, fica uma carga positiva, que ele perde elétron. Lembrando que elétron é uma subpartícula atômica negativa, então se ele perde essa partícula negativa, ele fica carregado positivamente. E o cloro, como ganha essa partícula negativa, ele fica carregado negativamente, fica o quê? Um ânion. Então fica assim, ó, e um sódio, Na+, porque perdeu elétron, Cl-, né, e um ânion. Então o sódio o quê? É o chamado íon positivo, que é chamado cátion,
E o cloro, o quê? O cloro é íon negativo, que é chamado ânion. Por quê? Porque eu fiquei diante de quê? De uma reação química entre o metal e a metal. Ocorreu o quê? Ligação iônica. Então, esse aqui é o exemplo de ligação iônica. Qual outro exemplo aqui, professor? Ora, aqui, esse outro exemplo aqui, ó. Reação química entre o cálcio, né, que é a família 2A, ou família 2, que são os metais alcalinos terrosos. Por que terrosos? Porque geralmente os elementos químicos que estão presentes nessa família aqui, berílio, magnésio, cálcio, são muito presentes na Terra, né, no solo, né? Então, o cálcio ele tem 2 elétrons só na última camada, porque é família 2. Então, o número da família tem a ver com a quantidade de elétrons que ele tem na última camada, camada de valência. Então, o cálcio ele encontra o oxigênio, que é a família 6A, que é a família dos calcogênios. O oxigênio e outros elementos químicos dessa família possuem 6 elétrons na última camada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu estou diante de quê? De um metal e de um ametal. O cálcio é um metal e o oxigênio é um ametal. O que vai ocorrer aqui? O cálcio vai pegar esses 2 elétrons aqui, né? Esses 2 elétrons aqui da última camada e vai doar esses 2 elétrons aqui para o oxigênio, para o oxigênio poder estabilizar. Então, o oxigênio 6 aqui, com mais 2, fica com 8. Obedeceu a regra do octeto. E o cálcio aqui, perdeu esses 2 elétrons, na camada anterior a esses 2 elétrons aqui tem 8 também, o cálcio se estabiliza. Então, fica aqui, ó, Ca mais 2, que é íon positivo, que é o chamado cátion, e O menos 2, refere-se aqui, íon negativo, ânion, por que mais 2? Porque perdeu 2 elétrons, tá, gente? Perdeu 2 elétrons aqui. Por que oxigênio menos 2? Por quê? Porque ganhou 2 elétrons, ficou com carga negativa, tá vendo? Ganhou menos 2 aqui, tinha 6 elétrons aqui, ficou com 8, estabilizou. Qual outro exemplo também? Ó, o exemplo também, ó, família 3A, tá? Família do boro, ou família 13. O boro é o primeiro elemento químico dessa série. Com a família 5A, que é a família, ou família 15, família do nitrogênio, porque o nitrogênio é o primeiro elemento químico dessa família. Então, o alumínio encontra o fósforo, né? A P é fósforo, tá? O nome dele em latim começa com P. Então, o que o alumínio vai fazer? O alumínio é um metal, então, diante de um metal mais um ametal. O que vai ocorrer aqui? O alumínio vai pegar esses 3 elétrons aqui dele, tá? O alumínio vai pegar esses 3 elétrons aqui e vai doar esses 3 elétrons para o fósforo, tá vendo? Formando o quê? Formando íon Al mais 3, que é íon positivo, chamado cátion, e P menos 3 aqui, que é íon negativo, chamado ânion, tá? Então, tá dando para perceber? Essas reações químicas aqui, ó, é tipo o quê? Tipo iônica, tá? Reação química do tipo iônico. Por quê? Porque um elemento químico perdeu elétrons e o outro ganhou. No caso do sódio aqui, ó, o sódio perdeu um elétron, se livrou desse um elétron, ficou na sua camada anterior, ficou com 8, estabilizou. E o cloro aqui, está com 7 aqui, recebeu mais um, ficou com 8. Então, obedeceu a teoria do octeto. Breve, mais exemplo de reações químicas.